E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Você aí de casa já se perguntou o que acontece quando dois gênios do xadrez posicional se enfrentam? Não? Então fica aí que você vai aprender algo. E se já se perguntou, fica aí também porque você vai ter finalmente a sua resposta. Hoje eu lhes trago uma partida entre Tigran Petrosian, que foi campeão mundial e um gênio do xadrez posicional, jogando contra Vassili Smyslov, que também foi campeão mundial e também foi um gênio do xadrez posicional. Vamos lá, a partida começa aqui com Petrosian de brancas jogando C4, abertura inglesa. Preta joga um cavalo em F6, que é a defesa anglo-indiana. Essencialmente o que as pretas estão fazendo é jogando para impedir o lance E4 por hora, né? Então o jogador de brancas pode expandir centralmente com D4, mas não com E4 por enquanto. Branca joga um cavalo em C3 e preta joga um peão em E6. É um lance que libera o desenvolvimento do bispo. Geralmente ele vai vir para a casa de B4, cravando o cavalo para impedir o E4 no futuro. Então, por exemplo, se D4, nós temos o bispo em B4, que é a Ninja, ou se não, D5, que vira um gambito da dama recusado. Por hora, a abertura ainda pode se transpor para várias coisas diferentes. Temos então o cavalo em F3, que é um lance hiper flexível. Esse lance vai ser jogado em 90% das aberturas. Então ele está dando aqui para o jogador de pretas, vamos dizer assim, a liberdade de decidir qual vai ser a abertura que vai ser jogada. O jogador de pretas joga B6, que configura agora a defesa índia da dama. O adversário vai fianquetar o bispo de casas claras ali na ala da dama e posteriormente ele vai tentar expandir com D5, C5 e assim por diante, né? Brancas jogam D4, vem o bispo na casa de B7 e nessa posição nós já temos um lance super mega interessante aqui por parte do Petrosian, que é uma novidade teórica na realidade. Essa foi a primeira vez que o lance foi jogado, foi uma contribuição enorme do Petrosian para a teoria da abertura. Petrosian joga o lance A3 para impedir a cravada do bispo em cima do cavalo. Esse é um lance super mega interessante e paradoxalmente é um lance que briga pelo centro do tabuleiro. Aí vamos tentar explicar o porquê que esse lance é tão forte, né? A ideia geral é que se o jogador de brancas seguir desenvolvendo de maneira normal, né? Então, se a gente for seguir na antiga linha principal, que era o fianqueto do bispo com G3, o jogador de pretas ele vai seguir um sisteminha que é muito confortável. A ideia é jogar o bispo em B4 e depois do fianqueto ele toma o cavalo, entregando o par de bispos, em troca, dobrando peões e deixando o jogador de pretas com uma posição confortável e com algumas debilidades aqui para atacar. Se você for ver, brancas tem vários peões aqui no centro do tabuleiro que são alvos para o jogador de pretas atacar. E agora ele vai poder jogar tipo C5, ou se não D6, C5, cavalinho D7 e ter um sisteminha de desenvolvimento muito confortável. Vários grandes jogadores já jogavam esse tipo de sistema, principalmente os grandes jogadores posicionais, como é o caso do Karpov, porque dá ao jogador de pretas uma posição sem complicações, muito fácil de jogar. Então, o Petrosian, ele impede a ideia do bispo em B4, jogando o peão em A3, né? E é um lance um pouco contraintuitivo, porque agora que você jogou o A3, o jogador de pretas não tem mais o bispo em B4, né? Você não está atrasado em desenvolvimento, você não está numa posição estranha, você não vai ser castigado por não estar desenvolvendo peça na abertura. E a realidade é que esse lance ele segue perfeitamente os princípios. Por quê? Ao preservar o cavalo da casa de C3, você está brigando por essas duas casas, a casa de D5 e a casa de E4, que o cavalo segura. E o jogador de pretas que não tinha peões no centro não vai ter como castigar a sua perda de tempo, porque ele também estava meio que rompendo os princípios clássicos do xadrez, ele não tinha nenhum peão do centro. Então agora, se você joga um lance muito passivo, segue desenvolvendo, por exemplo, com um lance como bispo em E7, né? Passivinho, só querendo fazer o seu roque, porque nós temos um controle central muito grande com esse cavalo na casa de C3, nós vamos jogar o lance D5, que é um lance super potente. Olha só, quando a gente joga esse D5, estamos também cortando a defesa do seu bispo da casa de E4 e preparando para montar esse centro de peões enorme, ultra clássico. O jogador de pretas aqui já está com dificuldade do que fazer, né? As pretas já têm dificuldade para onde desenvolver peça. Por exemplo, esse cavalo aqui, ele vai para a casa de A6, esse cavalo está correndo o risco de ser chutado, a posição ela fica muito difícil para as pretas jogarem daqui em diante.
foi-se a chance de contestar o nosso centro e agora a dominação central é grande demais para fazer algo a respeito. Então, quando o Petrozinha joga esse A3, o Smyslov, que era a primeira pessoa a enfrentar o lance, ele pensa e pensa bastante e ele chega à conclusão correta. Eu não posso permitir D5, é uma ameaça muito grande. Como eu paro o D5, eu vou jogar o D5 eu mesmo. Aí é um lance que vai acabar matando o bispo. Por quê? Agora vai ficar um peão aqui na casa de D5, né? E o bispo fica um pouco morto. Petrozinha toma o peão, esperando, é claro, que o adversário capture de peão. E o bispo do fianqueto aqui vai ficar um pouquinho morto, mas a posição tá igual, relativamente igual, né, eu diria. Sem grandes problemas para o jogador de pretas, tirando a passividade do bispo, né? No entanto, o Smyslov toma de cavalo, visando, é claro, manter esse bispo extremamente ativo, mas no processo ele acaba gerando aqui um pouquinho de uma instabilidade no centro do tabuleiro. Agora nós temos uma posição onde brancas têm 2 peões centrais e pretas têm apenas um. E o jogador de pretas, na realidade, tem muita passividade de peça daqui em diante. As peças estão meio que brigando por casas. Note que a posição complica. Por exemplo, você viu que o adversário fianquetou o bispo? Você pode ou não saber, mas agora você vai saber, querendo ou não, que lances de fianqueto, querendo ou não, acabam enfraquecendo complexos de cores. Então olha só, como ele fianquetou o bispo de casas claras, ele monta essa estrutura com 3 peões em casas escuras e ele gera alguns buracos na posição. Olha só, a casa de A6 está fraca, a casa de C6 está fraca, a casa de D7 está fraca. E essa posição é super interessante e o jogador de brancas pode, inclusive, a partir daqui, sacrificar um peão para tentar enfraquecer ainda mais esse complexo, se livrando desse bispo ou tirando ele daqui. Por exemplo, para as brancas é possível o lance E4. Olha que lance interessante, é bonito, né? Tá sacrificando o peão de E4 para atrair o bispo para fora. A ideia, ó, eu tô te dando a chance de tomar o meu cavalo, depois de tomar o meu peão, só que olha o tanto de buraco que fica na sua posição daqui em diante, né? Então, por exemplo, já vai vir um cavalo em E5, ameaçando o bispo B5 cheque, e a posição fica um pouco difícil de pretas jogarem. Tudo por quê? Porque estão com uma falta de peões centrais, uma falta de controle nas casas centrais. Tudo por conta daquele A3 que foi jogado no começo, né? Outra ideia para o Petrozinha seria, por exemplo, jogar um lance dama em C2 preparando o E4. Né? E é uma ideia super forte, né? O jogador de pretas poderia seguir desenvolvendo, E4 vem com o tempo no cavalo, cavalo por C3 e brancas tem um centro clássico de 3 peões contra 0. E a posição aqui novamente fica muito mais tranquila para o jogador de brancas jogar. Pretas vão ter que seguir muito precisamente para poder combater esse centro e conseguir alguma coisa a partir dessa posição. Esse lance, sinceramente, eu não gosto muito. Eu gostava bastante do dama C2 e do E4, mas ele joga E3, que é sólido também, né? A ideia é só desenvolver, liberar a saída do bispo de casas claras para vir para a casa de B5 e bagunçar um pouquinho as fraquezas posicionais que o jogador de pretas criou na própria posição. Beleza. Pretas aqui seguem com o bispo em E7, que também não é o melhor lance, é um pouco passivo demais. Teria sido mais interessante para o jogador de pretas aqui, vamos ser sinceros, uma ideia como o peão em G6. Só que é uma ideia um pouco moderna demais, né? O fianqueto duplo dos bispos talvez deixasse a posição com muitas fraquezas, mas é o lance que eu gosto, porque o bispo pelo menos fica brigando por casas centrais. Mas Smyslov joga o bispo em E7, Petrozinha joga bispo em B5 cheque. Como já dissemos, né? Esse lance vem para cutucar as casas claras enfraquecidas. Se você está se perguntando, nossa, mas esse cheque é meio ruim porque o adversário bloqueia desenvolvendo. Não é bem assim. Veja só, essa diagonal está tão severamente enfraquecida que se, por exemplo, o jogador de pretas decidir bloquear de cavalo, ele perde o cavalo. Cavalo em C6, por exemplo, é um lance muito ruim que perde de maneira imediata para cavalo em E5. Toda vez que o adversário fizer o fianqueto, ou melhor, mexer o peão de B, você já fica de olho nas diagonais enfraquecidas. Esse negócio de casa fraca é um tema que vale a pena você prestar atenção, tudo bem? Ah, mas gato, e se ele bloquear na casa de D7? Tá tudo certo aqui. Não tá não, meu amigo. O tema é o mesmo. Depois, por exemplo, de cavalo em E5, o adversário ele tem dificuldade
para segurar o cavalo. No momento, ele tem dois lances que defendem o cavalo, que é o cavalo em F6 e o bispo voltando para C8. Então, mais preciso ainda seria trocar o cavalo aqui de D5, ao ponto que o nosso adversário deveria tomar de peão para manter a alternativa defensiva bispo em C8, né? Se ele toma de bispo, um lance cavalo em E5 e imediatamente ganha material, né? Então ele precisa tomar de peão. Jogamos ainda o cavalo em E5, bispo em C8 e você já vê o problema, né? A dama aqui tá presa. E o oponente perde o jogo simples assim por conta de um leve engano. Então, depois do bispo em B5, o adversário é forçado a bloquear de peão. Ele joga C6 e agora causamos desordens nos peões da ala da dama. Petrosian, satisfeito aí com o seu trabalho, joga bispo em D3 e agora as pretas combatem o centro jogando C5, visando trocar esse peão lateral por um peão central e estabelecer dessa maneira a igualdade aqui na posição. Até agora, os dois jogadores estão jogando bem. O Petrosian tá gerando todo quanto é tipo de ameaça, mas o jogador de pretas aqui, o Smyslov, tá sabendo rebater, mantendo a igualdade. Então, Petrosian faz uma concessão aqui no seu centro de peões. Ele decide trocar cavalo por cavalo para impedir que o adversário faça o mesmo, né? A ideia de E4 aqui, por exemplo, agora vai cair vítima de cavalo por C3 e aí a gente tem o centro clássico de peões, só que a gente fica com o peão isolado. Para evitar esse tipo de problema, o Petrosian mesmo efetua a troca. O adversário pode tomar como ele bem preferir. Depois de dama toma, o Petrosian captura aqui na casa de C5 e temos dama toma C5. Bispo por C5 não é uma alternativa muito boa, tá? Por quê? Porque depois de bispo por C5 nós temos bispo em B5 cheque. E novamente estamos explorando a fraqueza de casas claras para tirar o roque do adversário. Você aí, digite nos comentários por que é que cavalo em D7 não é um lance tão interessante. Fica aí de dever de casa, né? Cavalo em D7 aqui acaba gerando a derrota no longo prazo para as pretas. E aí você vai exercitar o tema. Vamos ver se você entendeu ou não. Por que é que você não bloqueia esse tipo de cheque quando você está com a diagonal enfraquecida, né? Então, bispo toma não era possível. O adversário resolve jogar dama por C5 e parece que agora a gente pode empacotar as coisas, ir para casa e a posição empatou. E vai empatar simplesmente porque a estrutura de peões está igual, o material está igual, não tem nenhum tipo de desbalanço na posição. Se você for ver, os dois lados têm par de bispos, os dois lados aparentam estar com rei seguro. Tudo certo, pode ir para casa, concorda no empate. Claro que não, meu amigo. Se não, provavelmente eu não estaria fazendo vídeo dessa partida. A ideia é que o jogador de pretas ele foi desenvolvendo as peças com complacência, com passividade. O bispo de E7 é muito pior do que a contrapartida em C1 e ele vai ganhar vida. Ele vai para a casa de D2 buscando a casa de C3. O jogador de pretas desenvolve o cavalo para a casa de C6 e olha, novamente um erro posicional. Em C6, esse cavalo na realidade é uma debilidade. Olha que interessante, o cavalo na casa de C6 parece ativo. Não, ele não é. Ele não tem para onde ir, fora que ele está posicionado na casa fraca aqui, que está, está posicionado numa casa clara que está enfraquecida. Esse cavalo, por exemplo, jogaria muito melhor através de D7, F6. Essa é uma manobra muito mais interessante. Quando preta joga um cavalo em C6, Petrosian joga agora a torre em C1 e está ameaçando a dama, que tem 3 casas para as quais ela pode ir. Ela pode ir para a casa de D6, para a casa de D5 ou para a casa de H5. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse ver qual que é a diferença desses 3 lances, se tem alguma diferença e como é que você jogaria essa posição de pretas. Existe uma única linha aqui que mantém a igualdade, com uma linha muito bonita, então apenas um desses 3 lances é um lance que é jogável aqui na posição. Vamos lá? Pausou, encontrou. Pois bem, você deve estar imaginando que a ideia de você colocar a dama no canto, deixando esse cavalo sem defesa, é uma ideia ruim e você estaria correto, né? Dama na casa de H5 é ruim, porque agora o cavalo que está na casa fraca está mais ou menos mal guardado, ele está ameaçado uma vez, guardado uma vez, então a gente pode botar pressão. Dama em A4, ameaçando trocar a torre por 2 peças menores. Se torre C8, bispo em B5, se dama defende o cavalo,
cavalo em D4. A gente tem como pressionar a peça muito mais vezes do que o adversário tem como defendê-la. Por consequência, temos uma vantagem, né? E a ideia de dama em D6. Essa é a ideia que foi jogada e você vai ver que ela também não é a mais correta. O mais correto para as pretas, que é uma linha de computador muito bonita, é a ideia de dama em D5. E essa linha mantém a igualdade por conta de um jogo extremamente tático, que não era bem característico nem do Petrosian, nem do Smyslov, apesar de os dois terem mais do que capacidade o suficiente para encontrar a linha. A ideia é que as brancas vão seguir defendendo o bispo, né, e querendo conectar torres, então um lance mais natural é o lance dama em C2, coloca um pouquinho de pressão na coluna C, defende o bispo, né? Pode parecer que torre em C8 faz alguma coisa, mas não tem nenhum descoberto de cavalo aqui que verdadeiramente impacte a partida. Brancas podem só seguir fazendo roque. Então a ideia para as pretas é torre em D8, ameaçando ganhar o bispo. E aí as brancas têm um lance muito forte, que é o lance bispo em E4, aparentemente ganhando. Muito bonito, né? Aparentemente ganhando o jogo. Bispo em E4, que você vai ter que mover a dama, e aí de repente eu tenho 3 ataques no cavalo que está débil porque está ocupando a casa fraca. Mas a ideia para o jogador de pretas é linda, maravilhosa, ela vale o seu like, ela vale a sua inscrição. Cavalo em B4. Nossa, que lance forte. Olha que maravilha. Se você tomar minha dama, eu tomo sua dama, né? Então, primeiramente, tá fácil de ver o porquê que o cavalo sai para B4. Mas, pô, o cavalo tá só caindo, por que eu não tomo o cavalo, né? Se você tomar o cavalo, beleza, eu tomo o seu bispo. Tá tudo certo. Quando o cavalo sai, ele conecta dama e bispo. Maravilha, né? Olha que maravilha. Tá, então a gente começa a tentar aqui algumas ideias. Você não pode deixar a dama onde está e tomar a dama dele, porque senão ele toma a sua com cheque. E se a dama sair com cheque, né? O cavalo continua caindo. Digamos que dama saia com cheque aqui, certo? A ideia dele vai se defender tipo de bispo, alguma coisa do tipo, atacando a dama. E acontece que não, ele pode só voltar a dama defendendo, tirando a dama do ataque do bispo. Você fala, nossa, mas eu troco damas, né? E depois o seu cavalo tá caindo. O problema é que o nosso bispo também está. É uma posição muito complexa. E a ideia é, se você tomar o cavalo, ele toma o bispo e tá tudo igual. Mas ao mesmo tempo, se você tomar o bispo, ele tem um lance intermediário muito bonito, que é cavalo saindo para D3 com cheque, né? Com cheque. Se você caminha o rei para casa de E2, né? Ele ganha qualidade com cheque também. Então você tem que caminhar o rei para casa de D1. E agora sim, ele vai capturar o bispo ali da casa de B7. Por que é que ele não vai tomar em F2? Mais um dever de casa. Você fica falando assim, ah, mas gato, você tem que explicar todas as linhas. Beleza, o vídeo ia ficar com 1h e 40 minutos, mas também é importante que você calcule. Tome como um exercício, eu já tô te falando, o lance não é bom, né? Você precisa calcular a refutação. Monta no tabuleiro aí na sua casa, vai tentando encontrar os melhores lances aqui. O jogador de brancas tem um recurso muito bacana e ele acaba com mais material se cavalo por F2. Se você não encontrar a linha, vai nos comentários, eu tenho certeza que alguém deixou lá explicadinho para você. Então, essa linha completamente absurda, né? De dama D5 seguido por todos aqueles táticos é a única maneira de manter a igualdade. No entanto, a estrutura simétrica, ela deixa o cara complacente. Então, o Smyslov jogou um lance mais natural, dama em D6, né? Parece não ter tanta diferença, dama D5, dama D6. Só tirar a dama do ataque da torre, certamente o que ele esperava era que a posição ela fosse se igualar, né? Eles iam jogar 2, 3 lances, pretas vão fazer o roque, brancas vão fazer o roque, e a partir daqui vão apertar as mãos e ir para casa com empate. Não é o caso. Note a diferença de qualidade de peças. Olha para esse bispo, ele não tá olhando para nada, né? Olha para esse cavalo aqui tá completamente dominado. Então brancas seguem com dama em C2, e o jogador de pretas já tá com dificuldade de fazer o roque. Olha só que interessante, pretas não podem rocar. Porque se rocam, penduram o peão da casa de H7 com cheque, né? Ao mesmo tempo, se você jogar um lance como G6, esse é um lance que enfraquece terrivelmente aqui
as casas escuras, né? Então a gente tem várias ideias, dentre elas ideias, por exemplo, de H4, H5, bispo em C3, certo? São ideias aqui para a gente questionar esse rock, né? H6 gera um ponto de contato, também não é interessante. Então depois do dama C2, o adversário mantém o rei no centro por hora e joga a torre C8. Já discutimos, não existe nenhum lance de cavalo aqui que de fato faça alguma coisa. Então o Petrosian simplesmente faz o roque. Note, você pode movimentar o cavalo, né, com o tempo na dama, tentando argumentar que é algum tipo de ganho material, mas a dama vale 9 pontos. Você aí, que tem medo de entregar a dama pelas duas torres, né, tem medo de entregar a dama por torre, bispo, mais uma torre, coisa do gênero, não tenha. Tudo bem? A dama, ela vale menos do que as duas torres. E nesse caso, por exemplo, um lance como, sei lá, cavalo em B4, que pode parecer atraente, perde espetacularmente para a dama por C8, né? E a ideia aqui, depois de bispo toma, torre toma, e o rei vai ter que caminhar para o centro, e a dama vai mais do que se pagar em material. Pretas perdem todas as suas peças nessa sequência, né? Ah, por que não bloqueia aqui de bispo, né? A ideia aqui é que agora a gente tem bispo em B5 e se o rei caminha para uma casa escura, ele vai perder a dama. Então ele teria que, enquanto há tempo, caminhar o rei para uma casa clara, né? Se bispo em D8, bispo cheque, rei em qualquer uma dessas casas, perde a dama para bispo por B4. Deu para entender? Deu para sacar o raciocínio desses gênios? Os caras sabiam o que estavam fazendo. E o jogador de pretas está em uma posição aparentemente ok, tá? Não tem nada de tremendamente ruim na posição das pretas, mas pela passividade de suas peças, não existe um único lance bom. Dá uma olhada, você joga o quê nessa posição? Você não pode só deixar o rei no centro, né? Porque as brancas podem sistematicamente melhorando a posição. Brancas vão jogar bispo em C3 ameaçando o peão. Brancas vão jogar torre em D1 colocando a torre na cara da dama. E pretas? Pretas vão jogar o quê? Isso daqui é um baile de xadrez posicional. Tudo porque lá no início da partida o jogador de brancas jogou esse A3. Você vê como as coisas fogem de controle, né? Preta joga um H6 para tentar preparar um roque, né? Nós temos torre em D1, o roque e bispo em C3. Natural, agora o jogador de brancas está ameaçando, ó, bispo cheque, ganhando a dama, porque a torre está na cara da dama. Aqui agora você vê de fato a diferença de qualidade de peça, né? Os dois bispos das brancas, ó, com intenções assassinas, e os dois bispos das pretas passivos. Esse cavalo pode entrar no ataque a qualquer momento, esse cavalo nem tanto. A torre na cara da dama, né? A dama apoiando um ataque, tá tudo indo bem. E o jogador de pretas não tem muito como lidar com isso. Então ele joga a dama em B8, porque tava na ameaça de perder a dama. Fala, nossa, que passivo, por que não dama em C7? Dama em C7 perde aqui para um táticozinho bonito, bispo em E5. E aí a gente se aproveita do fato do cavalo estar cravado, no caso, né? Se cavalo pôr, a gente acaba ganhando a qualidade aqui, né? No final da troca, nós ficamos com uma qualidade a mais. Então o adversário não pode jogar dama em C7, tem que jogar dama em B8. Aí você fala, não, mas pera, dama em C7 bispo em E5, ele coloca a dama em qualquer uma dessas casas, né? Mas não, se a dama pisar na coluna D, a gente tem bispo de D para H7, cheque, ganhando a dama. Então, a ideia é dama B8 mesmo. E aqui o Petrosian joga uma manobra muito simples e muito elegante, que demonstra o entendimento posicional dele. Ó, ele tem um ataque formado, os dois bispos estão ameaçando o rei. Existe uma facilidade muito maior das peças das brancas irem para a ala do rei iniciar um ataque, do que para o jogador de pretas ir para a ala do rei iniciar uma defesa, por falta de espaço e por falta de coordenação de material, falta harmonia nas peças. Então o Petrosian joga o simples dama em A4, querendo passar a dama aqui para a ala do rei, ou por G4, ou por E4, e o adversário não tem muito o que fazer, né? Se a gente for pensar, um lance como G6 aqui, por exemplo, tentando segurar, já enfraquece muitas casas ao redor do rei. Então, preta joga um torre em D8, centralizando a torre. Dama em E4, monta o estilingue, a bateria de dama e bispo, ameaçando checkmate na casa de H7 e forçando uma medida defensiva desesperada que o jogador de pretas definitivamente não quer fazer. Ele joga G6 e agora temos dama em G4. Esse dama em G4 já vem com uma ameaça imediata de checkmate. Qualquer lance à toa
vai vir bispo por G6 e aí a partir daí é checkmate, né? Portanto, temos H5 e a dama se mantém na casa de H3, ameaçando agora o mesmo sacrifício bispo por G6. Note que nessa posição, se o jogador de pretas fazer alguma coisa à toa, tipo, digamos, A6, já vai perder para bispo por G6. E a ideia é que depois da retomada, a dama infiltra. E com ela vem um ataque fulminante, né? Tipo, rei em H7 já vai perder, né? Já é checkmate imediatamente. E rei em F8, brancas podem seguir só, tipo, tomando aqui em G6, ameaçando esse cheque, que é um pouquinho incômodo, né? Ameaçando trazer mais peças para o ataque. E o computador, é claro, vê aqui um mate em 31, né? Quanto mais ele pensa, menos lances ele consegue executar esse mate. Claro que nenhum humano conseguiria ver isso, mas aqui já pode abandonar, né? Na prática, quando o Petrosian joga dama em H3, o adversário se vê forçado a jogar o F5, gerando fraquezas demais, né? Então esse lance aqui, ó, coloca todos os peões em casas claras, enfraquece tremendamente as casas escuras e dá muita força para esse bispo e deixa dois peões atrasados. Ó, só com xadrez posicional o Petrosian tá arregaçando o Smyslov. Se você for ver, esses dois peões são as bases da cadeia. Então basta que você os pressione e eles só podem ser defendidos por peça. Bispo em C4, simples e absurdamente eficaz. O adversário troca torres e joga rei em F7 para defender. Nessa posição, agora a gente poderia seguir tipo um torre em D7, mas o Petrosian acha um lance ainda mais potente, que é o E4, e você não pode capturar o peão, porque senão cai o peão de E6 com cheque, com dama toma, ao mesmo tempo que estamos ameaçando ganhar o peão de F5, né? Se um lance aleatório for feito, a ideia é E por F5, G por F5 e dama por F5 cheque, né? Então, ó, estamos nos aproveitando dessa cravada para ganhar o peão e, portanto, esse E4 acaba trazendo a dama para defender o peão de F5, ao mesmo tempo que está cravando o peão ao bispo. Petrosian defende o seu peão, aumenta a pressão, agora a torre está ameaçando lá também. O adversário oferta uma troca de damas e é claro que o Petrosian não está interessado. Mas tem um lance que é muito mais potente, que é peão toma em F5. Você não pode trocar damas agora, né? Digamos que pretas escolham a troca. É uma troca de damas para um final perdido, porque o jogador de pretas vai perder vários peões, ó, perde os peões inclusive com cheque aqui na posição, e aí ele vai para um final onde ele está simplesmente com muito material a menos. Tudo bem? Então, o adversário compra o sacrifício de bispo do Petrosian. O Petrosian segue tomando ali em G6, avançando o peão e tem ameaças demais. Estamos ameaçando promover, estamos ameaçando tomar esse peão com cheque, estamos ameaçando tomar esse peão aqui de torre, né? O adversário avança um dos peões para ficar de olho na promoção, dama por H5, rei em D7, torre cheque, bispo em D6 e bispo por E5, é que o jogador de pretas acha que é demais e acaba abandonando pelas muitas ameaças do jogador de brancas, que está com o peão defendido na cara da promoção e vai ganhar material aqui por conta da cravada, tudo bem? Por consequência, utilizando de um conceito de profilaxia na abertura no quinto lance, um A3, Petrosian briga fortemente pelo centro, dá uma aula de xadrez posicional e vence um grande rival, Vassili Smyslov. Bem, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido legal. Eu gosto muito dessa partida. Um abraço e até a próxima.